Hoje, vamos começar aqui mais um episódio do Mais Rede Social. É nesse episódio aqui que eu vou te mostrar as formas mais simples e mais fáceis de como você, gestor de ONG, pode captar R$ 5.000 por mês em recursos para sua ONG. Isso mesmo, pessoal. E mesmo que você nunca tenha captado recursos. Eu sou Débora Ferreira e eu vou começar o nosso episódio hoje com um tema. Qual a forma correta, isso é mesmo, correta de abordar empresas para captar R$ 5.000 por mês na sua ONG? Isso aí, pessoal. E aí você pode estar pensando, como assim, Débora, captar R$ 5.000 por mês? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, mas eu sou uma pequena ONG. Débora, eu vou nas empresas, mas as empresas não acreditam no meu projeto. E olha, gente, normalmente acontece muito isso. Mas eu digo para vocês que isso não é impossível, que você sim pode captar através de empresas. E é justamente isso que eu vou falar na nossa live de hoje. Então, se prepara, fica até o final, que eu vou te dar aqui a nossa palavrinha, a nossa frase importantíssima de que você tem que levar na ponta da sua língua para você conseguir recurso, com certeza, com as empresas. Legal? E claro, você pode estar perguntando, Débora, tudo bem, já gostei, vou ficar até o final. Mas a questão é, será que eu vou precisar realmente investir muito tempo para conseguir captar recursos de ONG? Eu digo para você uma coisa, gente. No meu método, eu sempre ensino para as pessoas o método D7P. E você pode estar se perguntando, Débora, o que é o método D7P? Porque eu não sei nem o que é isso. E é o que eu vou falar nessa aula. São 7 perguntinhas muito importantes que você tem que ter na ponta da sua língua. E como eu disse, eu vou falar para vocês aqui uma dessas perguntinhas. E essa perguntinha, gente, é crucial. Se você não tiver esta pergunta, você pode responder centenas de perguntas. Mas se você não tiver 2 perguntinhas que eu vou falar, tá? Vou te falar uma no decorrer, mas essa última aqui, ela é muito, 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 muito importante. Então, fica até o final, como eu disse. E a questão é, Débora, então já que você falou desse negócio de D7P, que eu não sei o que é direito, eu vou demorar muito tempo para captar recurso? Vou demorar muito tempo para aprender esse negócio aí, já que isso é muito difícil, já que o senhor nem ouviu falar? Gente, já falo para você que o método D7P, como eu disse, são 7 perguntinhas super simples que você vai responder assim com leveza. Porém, todavia, as pessoas não sabem responder essas 7 perguntinhas. As pessoas utilizam essas perguntas como qualquer coisa, respondem qualquer coisa. Só que, gente, não dá para responder qualquer coisa nessas 7 perguntinhas. É muito importante que você tenha conhecimento do seu projeto social e que você entenda várias coisas dentro do projeto social para responder essas perguntas. E como eu digo, não é ser difícil, não é que demande tempo, não é que seja caro, não é nada disso. É realmente saber o que é importante dentro da organização. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, saber o método D7P, saber essas 7 perguntinhas, vai fazer com que você comece a evoluir as coisas, vai fazer com que você comece a entender melhor o seu projeto. E entender melhor o seu projeto, gente, diz que você vai conseguir fazer o quê? Falar para as pessoas da forma correta e falando da forma correta, você vai conseguir recurso dentro do seu projeto social. E quando eu falo isso para vocês, primeira pergunta, tá, gente? Uma pergunta aí que todo mundo fica olhando para minha cara e fala assim, eu já sei responder isso. As pessoas não sabem responder isso. Gente, muitas organizações não sabem responder o número de beneficiários da organização. Sério, gente, realmente isso é sério. Se eu perguntar para você hoje aqui, você vai gaguejar. E quando eu falo isso, é porque as pessoas gaguejam, tá? Eu sempre pergunto, gente, qual é o número de beneficiários hoje na sua ONG? Aí a pessoa fala assim, eu acho, o número de que se inscreveram no começo do ano, mais o número de crianças que realmente vão, eu acho, deve ter uma média de umas 60 crianças. E isso, gente, não tem que ser assim. Porque se você fala deve ser uma média, eu acho, isso comprova que você não está organizado. Já começa com isso. E aí eu falo, gente, isso é difícil? Você vai investir muito tempo para você saber o número de crianças do seu projeto? Não vai, gente. Você não vai demorar muito tempo, você não vai demorar tempo para você saber o número de beneficiários da sua ONG. E essa é a questão. Quando a gente pergunta normalmente para as organizações, a gente pergunta para o gestor e pergunta assim, quantos números de crianças tem, qual o número de beneficiário, quantas mães você atende, quantas crianças tem na aula, na atividade tal, a pessoa fica assim, eu acho. Da última vez, e aí você pensa, gente, da última vez. Quando foi a última vez que você contou? Ou, na verdade, o que significa a última vez? Porque a última vez pode dizer assim, gente, foi o começo do ano. Ou isso significa que na última vez que você tem, deve ter
uma evasão de beneficiários, que é uma beleza, porque a pessoa vem, a pessoa não vem, então depende. Então você fica na dúvida de quantas pessoas tem dentro do seu projeto. E isso, gente, mostra para o teu doador, que aquele doador é aquela empresa, que você fica na dúvida se realmente o teu projeto tem utilidade ou não. Porque o empresário, ele olha isso. Eu sei que muitas das vezes a gente faz um projeto pensando no quantitativo. 100 crianças, 200, quanto mais pessoas é melhor, porque a empresa fica com um olhão, porque fala que, nossa, eles atingiram 200, 300, 400 pessoas. Só que a gente tem que pensar o quê? Eu estou pensando, gente, sempre a longo prazo. Eu estou pensando sempre num relacionamento duradouro. E quando eu falo de relacionamento duradouro, gente, eu não estou falando de captar empresa através de editais. Porque quando eu capto empresa através de editais, ela vai ter um período certo. 1 ano, 2 anos. E eu não quero isso das pessoas. Eu quero aquela empresa que você vai falar naquela hora que você fala assim, cara, eu preciso captar de empresa. Olha quantas empresas tem no meu entorno. E quando eu digo empresa, gente, eu digo comérciozinho local. Porque muitas das vezes você vai no comércio local e o comércio local nem quer saber de você. Por quê? Porque você não tem o método D7P. Esse é o problema. Você não sabe quem é o seu projeto. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o número de crianças, ou melhor, de beneficiários que você atende. Então, no momento que você não tem essas perguntinhas, ou que você fica em cima do muro com a incerteza, a pessoa fala, opa, quem não tem certeza não vai utilizar o meu recurso da forma correta. É isso aí, pessoal. Então, tome muito cuidado. O método D7P, gente, ele é molezinho de se fazer. São algumas perguntinhas que, claro, que eu falo molezinho, mamão com açúcar, porém, todavia, ele vai depender de você conhecer o teu projeto ou não. Tá? E aí vem a questão, tá, Débora, entendi. Mas a questão é, ele é importante mesmo? Isso vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer com que realmente eu faça com que o meu trabalho ele vá melhorar? Sim, gente. Porque quando você usa o método D7P, você vai ter clareza e você vai ser mais objetiva. E isso faz toda a diferença na hora da captação de recursos, gente. Quando eu falo isso, é porque através do método D7P, você vai conseguir entender as suas ações. Você vai garantir que as suas ações, elas realmente possam atingir, tá? Que elas possam atingir, que elas estejam alinhadas com o seu objetivo, com a sua missão. E isso, gente, tem a ver com o nosso projeto, porque às vezes a sua missão não está compatível com o que você faz. Tem, às vezes, as suas atividades não estão compatíveis com o que você diz que vai fazer. E você fica pensando, não, Débora, tudo isso está sim. O que eu vou fazer tem a ver sim com a minha missão, tem a ver sim com o meu objetivo. Mas a questão é, muitas das vezes não tem não, gente. É porque a gente quer abraçar o mundo. Mas abraçar o mundo não faz com que a gente melhore o mundo, gente. Só faz o quê? Faz com que a gente fique ainda mais bolada e realmente a gente fica mais preocupada, porque a gente acaba fazendo muitas coisas e muitas dessas coisas acabam não tendo resultados o qual os nossos doadores e, claro, essas empresas querem ver de verdade. Entendeu a ideia? Então, o que eu estou dizendo isso? Que no momento que você tem clareza e você tem objetividade, o doador, tá? O doador, ele fica mais, entendi o que você tá fazendo. Eu já entendi a sua proposta. Eu já entendi como você vai utilizar o meu recurso. Eu já entendi o quanto você quer de recurso. Isso aumenta, gente, assim, 100% a chance da captação de recursos. Porque se você sabe falar claramente e que se você sabe ser certeiro, o doador fica mais propício em doar para você. E por isso que eu falo, se você investir um pouquinho só de tempo em aplicar o método D7P na sua ONG, vai fazer toda a diferença para você captar ou não. É isso aí. E aí vem a questão, tá, Débora, tô ciente, tô legal, mas a pergunta é, por que captar de empresa é importante? Gente, como eu disse, a gente tem que pensar que a captação de recurso, ela é bem ampla. E quando eu falo isso, eu penso sempre na sustentabilidade financeira da ONG. E para ter sustentabilidade financeira, eu falo para você ter o quê? Primeira coisa, aquele leque de recursos. E aquele leque de recursos, gente, realmente é fazer com que você tenha uma variedade de recursos dentro da sua ONG. E a empresa, gente, ela faz com que você fique sem tanto medo, tá? E esse medo que eu falo para você é que você não fica tão preocupado se você perder um doador ali, se você não conseguir fazer um evento ali.
E como eu disse, gente, eu estou falando de empresa que vai ser sua parceira. Eu não estou falando de editais. Editais têm um tempo fixo. Ele tem um tempo determinado. E, além de que, os editais ele tem um recurso restrito. Você só vai fazer aquilo que você disse que ia fazer no seu plano de trabalho. E quando eu falo de parceria de empresas, a empresa normalmente ela faz o que com você? Se você tem uma parceria que ela te dá um produto, ela vai te dar sempre o produto. Ó, vou te dar, por exemplo, num projeto onde eu trabalhava, a gente tinha parceria com a Coca-Cola. Era uma patrocinadora da gente. E eles só davam refrigerante, eles não davam dinheiro pra gente. Mas olha só, gente, só de dar refrigerante, e era refrigerante, suquinho, tudo isso, eu não precisava comprar a bebida para o meu projeto. A gente dava todo mês mais de 100 lanches. Era cada dia, cada atendimento que a gente fazia, eram 40 lanches. A gente fazia quase 10, a gente teve 10, depois a gente caiu para 4, foi assim, porque o número de pessoas foram diminuindo. Mas assim, a gente teve anos que a gente fazia 10 atendimentos no mês. 10 atendimentos no mês com 40 hambúrgueres e refrigerante. Então, assim, quando você pensar 40, tá? Para 10, são 400. 400. Você botar ali. Às vezes as pessoas tomavam uma latinha de suco, mas só comiam 2 hambúrgueres com batata. Então, 2 hambúrgueres, 2 batatinhas, mais uma garrafinha de suco. Então, pelo menos, durante o mês, a gente dava ali uns 200 refrigerantes. Latinha, ou 200 suquinho. E aí tu pensa, quanto que eu vou gastar com isso? E isso é uma coisa, gente. Gastar 200 latinhas de refrigerante ou 200 latinhas de suco, isso vai dar um gasto muito grande para a instituição. E a gente ganhava isso. É a mesma coisa do lanche. E no momento que eu ganho isso, faz o quê? Eu não deixo de gastar dentro do projeto. E quando eu falo dessas parcerias, é parcerias duradouras. Entendeu a ideia? E isso, gente, estou falando a longo prazo. Porque se essa empresa me dá um produto e está me dando sempre, já está 10 anos comigo, cara, qual é a possibilidade dela sair da minha instituição e deixar de acabar minha parceria? Só se eu fizer uma besteira muito grande. Só se alguma coisa muito ruim acontecer. Porque a gente já fez um casamento duradouro. A gente já fez um relacionamento de confiança. E aí, se você botar no papelzinho 3, 4, 5 anos dessa doação, todo mês para você 200 refrigerantes, cara, bota isso no papel quanto vai dar. E isso é um ponto. Então, por que captar de empresas? Porque, gente, você reduz o risco, você diminui a sua captação de recursos, o seu gasto na instituição, porque se a empresa está te dando alguma coisa, como os lanches, eu deixo de gastar. Outro exemplo, se ela está te dando dinheiro, tô 5 mil reais todo mês, 5 mil reais por mês, 5 mil reais. Gente, eu tenho 5 mil reais todo mês, onde eu posso gastar em qualquer lugar da instituição. Isso reduz o meu risco, gente, de ficar dependente somente de uma fonte de recurso, porque eu tenho várias fontes. Eu tenho 10 empresas. Eu ainda consigo captar de eventos, ainda capto de pessoas físicas mensalmente. Então, assim, isso reduz muito o meu risco. Por isso que eu falo para as pessoas, quanto mais formas de doação que você tiver, fontes de doação de recursos do teu projeto, melhor para você. Porque você vai ter um montante, tá? Lá no final, eu capto de todo mundo, sei lá, 15 mil reais. O gasto da minha instituição é 8, 9. E eu falo para as pessoas que eu gasto 8 e 9, por quê? Porque eu tenho que pensar também que se qualquer coisa acontecer de ruim na minha vida, eu tenho uma reservinha financeira, eu tenho um dinheirinho para me salvar. Porque essas empresas não vão ficar, tá ruim a minha situação aqui, me dá mais um dinheiro. Cara, é difícil. E mais uma vez, se eu começar a fazer isso, elas vão ver o quê? Nem um pouco profissional, nem sabe direito o que está fazendo. E isso acaba prejudicando a minha captação de recursos. Então, só para vocês entenderem a importância de captar de empresa. Menos risco, porque eu tenho várias fontes de recursos. Outra coisa é a questão do casamento duradouro, a sustentabilidade financeira da ONG. Se eu estou tendo relacionamento com essa ONG e empresa, e essa empresa acredita em mim, gente, ela não vai tirar tão cedo o recurso que ela me dá. Se ela me dá 5 mil reais, se ela me dá lanche, vai ser aquele suporte contínuo. E aí eu faço o quê? O recurso que eu não preciso gastar comprando refrigerante, eu vou aplicar de outra forma dentro do projeto. Se eu não utilizar nas atividades, pagando pessoas, outra coisa assim, eu vou fazer o quê? A minha reservinha financeira. E assim a gente vai. Legal? Então, só para vocês entenderem que não é só captar, também é deixar, não é só ganhar dinheiro, mas também deixar de ganhar dinheiro e pensar, gente,
na questão do meu financeiro também. Por isso que eu falo para as pessoas, não é só pensar, eu vou ter dinheiro, vou ter dinheiro, vou ter dinheiro. Não, a gente também tem que pensar em deixar de gastar dinheiro, porque eu posso aplicar de outra forma. E claro, não é porque a empresa está te dando dinheiro que você não vai fazer nada. Você tem que continuar fazendo as coisas para que você possa, sim, fazer com que você tenha uma reserva financeira grande, onde qualquer coisa que aconteça no projeto, você tem recurso para utilizar para resolver aquele problema que você teve. Legal? Então, só para a gente entender aqui. E aí você fala, tá, Débora, tô sacando o que você tá me falando, isso tá me deixando meio complicada, mas cada coisa que tu me fala me deixa mais balançada na minha gestão. E a pergunta é, você falou captar de empresas, mas eu posso captar de tudo mesmo? Posso captar do governo, posso captar de pessoas físicas, gente, você pode captar de onde você quiser. Essa é a questão. Você pode captar de todos os lugares. Você pode ter várias empresas doando para o teu projeto social. Então, não fique preocupada de pensar, mas eu só posso captar de uma empresa. Não, gente. Você pode captar de centenas de empresas. Quanto mais empresas doando para você, melhor. Isso quer dizer o quê? Se você souber fazer o que tem que ser feito no seu projeto, você vai ter mais recursos e vai poder ter mais impacto social. Entendeu? Se você também souber aplicar o teu recurso de forma correta. Mas a questão é, você também pode utilizar recurso do governo, você pode fazer o que você quiser. Só que eu falo muito para as pessoas, gente, ficar focando em fazer, eu quero governo, ficar com aquela ânsia, eu quero governo. Gente, para mim isso não vai fazer tanta diferença na sua vida. Como eu disse, quer captar do governo? Capta do governo. Quer captar de empresa? Capta de empresa. Quanto melhor, melhor. Mas a questão é, gente, muitas das vezes a gente fica tanto naquela cobiça, porque eu sempre falo com as pessoas dos projetos, gestores, meus alunos, as galera, tudo, o pessoal fica, mas eu tava dando dinheiro, governo. Uma loucura, uma sede no governo, gente, que eu acho impressionante. E aí esquece de tudo. E isso é o problema. Quando a gente capta do governo, a gente vem aquele recurso maravilhoso que a gente pensa só nos milhões, né? Que eu fico impressionada. Tem um edital aí que a pessoa tá, gente, mas são 600 milhões da cultura, 600 milhões. E aí eu fico, meu Deus, 600 milhões é muito dinheiro, né? 600 mil, tá, gente? 600 mil, quero captar dinheiro. Gente, ter 600 mil no teu projeto é dinheiro pra caraca. É uma responsabilidade enorme. É você ter conhecimento na plataforma do Transferigov. E tudo isso, gente, demanda tempo. Demanda responsabilidade. Isso é fundamental. Responsabilidade. Porque, como eu digo para as pessoas, quanto mais recurso, mais responsabilidade você tem. Não é aquela conversazinha do Homem-Aranha? Quanto mais poder, mais responsabilidade? Acho que é isso que ele fala. E a mesma coisa com o projeto. Quanto mais recurso você tem, mais responsabilidade você tem. E essa responsabilidade não é só com os seus beneficiários, mas com as pessoas que também deram recurso para você. Porque elas têm que ter certeza que você está aplicando esse recurso da forma correta. Por isso que eu digo para você, quer cobiçar do governo? Vá em frente, quer o dinheiro dele? Vá lá, porque tem o direito no momento que ele te pede, né? Ele faz um chamamento público, ou que você vê uma necessidade em ter aquela atividade e você vai atrás dele, você vai com toda a responsabilidade. E, claro, com o método D7P na ponta da língua. Porque não adianta só simplesmente você falar que você quer alguma coisa se você não tem conhecimento. Entendeu? Mas a questão é, quer captar do governo? Vai. Mas, para mim, muitas das vezes eu falo, não é tão viável assim. Porque, ao mesmo tempo que eu falo das questões dos editais, tem um período determinado. Se você quer captar do governo, você vai captar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muitas das vezes esse relacionamento não vai ser duradouro, porque é uma coisa que vai ser pontual. E aí a questão do ser pontual, a gente acaba o quê? Querendo aquele negócio e ficando à mercê daquele negócio, que é tendo uma única doação. Pô, para que eu vou captar de outras formas? Para que eu vou atrás do dinheiro se o governo já está me dando o governo? Porque eu já passei nesse chamamento público e ele vai ficar com a gente aí um tempo. E a gente faz o quê? A gente fica acomodado. Então, por isso que eu falo muitas das vezes, cara, não faz isso. Porque você vai ficar acomodado, você vai esquecer. Eu não vou captar porque tá certo, eu já tenho dinheiro aqui correto, esse dinheiro aqui já vai suprir a minha necessidade. Só que a gente sabe que a nossa necessidade, gente, não é assim. A gente tem tanta necessidade, a gente tem tantas demandas que vai acontecendo no dia a dia, e a gente faz o quê? O jeitinho brasileiro de ser. E a gente vai se acomodar com aquele recurso que a gente tem, e a gente faz aquela gambiarra gostosa para fazer com que o projeto continue acontecendo com aquele recurso que a gente tem. E aí a gente faz aquela coisa que está sempre errada. Mesmo que a gente faça as prestações, mesmo que a gente faça as coisas, a gente faz aqueles meio esquisito, que eu não gosto de falar, né? Mas a gente faz, e eu não gosto disso. Eu sempre falo para as pessoas, hoje vocês têm que aprender a fazer o certo com pouco.
E esse pouco, a gente vai se organizar, vai se entender, vai começar a entender a importância de ter recurso dentro do projeto social e o recurso vai começar a surgir. Porque é assim que acontece. Se você entender o projeto, se você se organizar, se você entender o que os doadores querem de você, e quando eu falo doadores, eu estou falando de todo mundo, tá, gente? Eu estou falando realmente das pessoas. Eu estou falando realmente de ter noção de o que você tem que fazer para falar com empresa, para falar com pessoas físicas, para fazer evento, para captar recurso. E evento, gente, pessoas. Isso que eu estou falando. No momento que você sabe o método D7P, tá? Na ponta da língua, essas perguntinhas. E quando eu falo essas perguntinhas, eu falo que o método, gente, ele funciona para tudo que você vai fazer no projeto social. Como eu disse, as ações da ONG. E você tem ações pra caramba, não é só uma só. Não é só captar recurso. É ter direitinho a parte financeira, é ter a sua contabilidade, é ter a questão do marketing, para toda a sua visibilidade. E isso tudo, gente, se usa o método D7P. Por isso que eu falo que é importante você ter conhecimento dele, para que você possa utilizar em todas as ações da ONG. Como eu disse, quer captar, capta de tudo. Mas, gente, não foque somente no governo, porque o governo ele vai te dar uma estabilidade falsa de um determinado período, e depois, quando o negócio acaba, a gente se desespera porque a gente deixou de captar, porque a gente estava estável, achando que o negócio ia durar para sempre. E, gente, não dura para sempre se a gente não envolver as pessoas, a gente não ter realmente um relacionamento com elas. E como eu disse, relacionamento muitas das vezes vai ser através de empresas, que eu vou atrás do recurso dela, e também de pessoas físicas, que eu consigo fazer com que elas fiquem comigo. Como eu disse, o governo ele vai contigo durante um período, mas ele vai ter um recurso que vai acabar em algum momento. Tem um prazo de validade, tem um prazo de duração essa parceria. Legal? Perfeito, Débora. Estou entendendo, você já reclamou, já falou que não tem que ser, mas a questão esse momento que a ONG fica assim de cara a cara, eu fico sempre na dúvida. Eu fico sempre na dúvida. E eu acho que é por isso que eu não tenho recurso. E o que eu estou dizendo com isso, gente? O que eu vejo normalmente que as pessoas erram? As pessoas erram muito, muito na hora de falar com as empresas. E esse falar com as empresas, gente, faz com que elas não cheguem nem na segunda etapinha. E quando eu falo na segunda etapinha, é você chegar ali, faz a reunião e a pessoa fala, nem às vezes nem faz a reunião. A pessoa manda um e-mail e a pessoa já te responde no próprio e-mail ou via telefone já, cara, esse momento está fechado, a gente já conseguiu todas as ONGs para a gente ajudar durante esse ano, esse tipo de coisa. Então, o que eu vejo normalmente? Primeiro erro que eu vou falar para vocês aqui, que tem a ver com o método D7P, que tem a ver com a questão do alinhamento. Você realmente está falando com a empresa certa? E aí você vai falar para mim assim, Débora, qualquer empresa é certa. Não, gente. Não é só porque é uma empresa e não é porque você quer ganhar dinheiro com esta empresa, e quando eu falo ganhar dinheiro é você ter o recurso para fazer o seu trabalho acontecer, que ela é uma empresa. Empresa, gente, é igual projeto social. Só está escrito como ONG, tá? Mesmo que eu fale para você, quando a gente fala ONG aqui, as pessoas logo falam para mim, mas eu sou uma ONG. Ah, mas eu não estou legalizada, eu sou uma ONG. Eu falo, todo mundo é ONG, gente, todo mundo é ONG. Mas o certo é que vocês entendam que ONG, ela tem que estar legalizada, gente. Ela tem que estar formalizada. A gente coloca a ONG para todo mundo porque a gente faz um trabalho social, a gente faz um trabalho para o próximo. Mas a ONG, ela tem que estar legalizada, tá? Só para a gente quebrar alguma questão aqui para as pessoas que não sabem disso. Toda ONG tem que estar legalizada. Ela tem que estar formalizada. Então, se você hoje não está formalizada, você é um coletivo, você é um movimento social, e a gente fala muito sobre lideranças. Uma liderança no sentido de, se você está legalizado ou não, você é uma liderança. Mas é só para a gente entender aqui a questão. Então, normalmente, você vai atrás da empresa como, é uma empresa para captar dinheiro. E não é. Mesmo que você seja uma ONG, mesmo que você seja um projeto social, mesmo que você seja um coletivo, mesmo que você seja uma instituição, não importa como eu falo para as pessoas, não importa o que você seja, tá? Mas que se você seja uma estrutura, legalizada ou não, que quer fazer a diferença na vida dos outros, para mim isso já é o suficiente. Mas a questão não é suficiente no sentido de conhecimento. E isso quer dizer que nem toda ONG é igual. O que é isso? Cada uma tem a sua especificação, cada uma tem o seu entendimento, cada uma... Mesmo que o seu público seja o mesmo, mesmo que suas atividades sejam o mesmo, mesmo que o teu objetivo seja o mesmo, ninguém é igual a ninguém. É igual a empresa. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que a gente fala dos grupinhos. Poxa, tem um grupinho do nerd, tem um grupinho das menininhas patricinha. O pessoal não fala muito isso quando a gente vê os filmes. Tem os grupinhos, tem a galerinha dos nerds, o fundão da sala. É igual às empresas. A gente se conecta com quem é da nossa vibe. É a mesma coisa com a empresa.
Por que eu vou atrás de uma empresa que não tem nada a ver comigo? Só por ir atrás de dinheiro, eu vou ser excluída. E é o que acontece com a gente. A gente vai atrás do foco do ter dinheiro. Eu vou atrás dela porque ela tem dinheiro. Ah, não importa, ela tem dinheiro, eu vou lá atrás dela. Cara, ela não tem esse interesse. Ela quer trabalhar com jovem? Quer, mas ela não quer trabalhar com jovem que trabalha na questão da educação. Ele quer educação não do português e matemática, ele quer educação na parte tecnológica. Ele quer educação para a parte do mercado de trabalho. Você trabalha com educação esportiva, não tem nada a ver. E isso é um problema. Mesmo que você fale assim, ah, Débora, mas eu não posso criar essa possibilidade? Pode. Mas você tem que entender que essa possibilidade vai ser 1% de chance de você conseguir. E para você conseguir esse 1%, mais uma vez, dê 7P na sua vida. Sério. Porque quando você vai usar essas palavrinhas de 7P, você vai conseguir, essas frasezinhas, né? Você vai conseguir fazer a negociação com o empresário, para ver se ele vai querer ou não patrocinar o seu projeto que não tem nada a ver com o dele. E aí, como eu falei, esse 1%, gente, pode ser alguma coisa. Cara, mas 1% é alguma coisa. É, gente. 1% é alguma coisa sim. Mas para que você vai atrás desse 1% se você tem os outros 99% de chance de conseguir recurso para a sua empresa? Para a sua ONG de empresa. Essa é a frase certa. Conseguir recurso para a sua ONG de outras empresas. Então, só para vocês entenderem, erro comum não está alinhada com a empresa. E isso tem a ver com o D7P, gente. Por quê? Porque você não conhece a empresa que você vai atrás. Você só pensou no recurso. Então, muitas das vezes, você erraria. Você gasta tempo, você gasta recurso por, às vezes, ir naquela empresa. E para que você vai lá gastar tempo e recurso financeiro se aquela empresa nem quer trabalhar com o tipo de público do seu? Então, para com isso, gente. Para. Esquece. Não cometa mais esse erro, tá? Não cometa mais esse erro. Outro erro normal também, gente, é chegar dando chute no peito da empresa. Como assim, Débora? Chute no peito da empresa é o quê? Você chega assim, tipo, de carão. Oi, eu vim falar com fulano de tal, que nem marcou uma reunião. Você foi lá na cara e coragem. E às vezes é aquela questão do comércio local. Quando você vai no comércio local, gente, as pessoas já estão te vendo, as pessoas te conhecem, aí você vai lá na caroça. Mas aí, empresa, gente, você não vai segurando uma pastinha e vai lá bater na empresa para falar com ela. Cara, as pessoas têm muito trabalho para fazer uma empresa, gente. Eu não estou dizendo que o comércio local não tem. Eles também têm trabalho deles, tanto que eles chegam ali para falar com o comerciante fala, estou muito ocupado. E a gente fala, pô, legal, vamos marcar outro dia? Tudo bem. Mas a empresa, gente, você já chega ali com o chute nos peitos lá, pá, dando chute lá nos peitos da empresa, e a empresa fala assim, cara, por que ela não me mandou um e-mail? Para que ela não fez tal? E aí você vai pensar, dela, mas quando eu mando e-mail e diz que não, tudo bem. Mas pelo menos você mandou um e-mail, alguém te respondeu. E aí, um dos outros erros de você não conseguir recurso das empresas é o quê? É você receber o não e nunca mais falar com ela. Cara, ela falou não agora, mas não quer dizer que vai ser não para sempre. Hoje é não. Entendeu? Hoje é não. Hoje ela não pode te atender. Hoje ela não pode fazer parceria contigo porque ela já fez todas as parcerias necessárias desse ano. Mas não quer dizer que ela não vai falar contigo amanhã. Mas não adianta fechar as portas e falar, nossa, eu nunca mais falar com ninguém, que morra esse povo, essa empresa. Não rola, gente. Cara, aquela questão que eu falo para a pessoa, fecha-se uma porta, mas se abre uma janela. Pode ser fechada a porta? Pode. Mas se você ficar sempre falando, sempre comentando, sempre dizendo que você está viva, sempre dizendo que você está fazendo as coisas, cara, uma porta se abre. Uma janela se abre. Então, nunca se fecha a porta definitivamente. Fecha-se a porta, mas deixe encostadinha. Vai que o ventinho passa e abre a janela. Legal? E aí vem a questão. Se eu me organizar, tá? Se eu me organizar, eu consigo realmente utilizar o método D7P para conseguir recurso na ONG? Consegue, gente. E como eu falo se organizar, gente? O que é se organizar para conseguir recurso para a ONG? Gente, a primeira coisa que eu falo para você, usando o método D7P, é que você sempre a primeira coisa é se conhecer. Isso é muito o método D7P. A primeira coisa é se conhecer. E a outra perguntinha aqui para você. Por que o projeto existe? Por quê? Qual foi o motivo da existência dele? Qual foi o motivo de você ter criado esse projeto? O que você quer resolver? Qual o problema social que você quer extinguir ou minimizar? Gente, isso é uma pergunta muito importante. Por quê que é muito importante? Porque se você não sabe o problema que você quer resolver, você não vai saber estatísticas para você influenciar
o nosso querido empresário. Você não vai falar da relevância do teu projeto para aquelas pessoas, para o empresário. Então, assim, se você não se conhecer realmente, você não vai captar 5 mil reais por mês. Porque não tem como falar de você para o outro se você não sabe nem quem você é. E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que se trabalhar como pessoa também, isso é muito importante. A gente tem que se conhecer primeiro, por isso que muitas das vezes, eu não sei se vocês fizeram já entrevista de emprego, tá, gente? Hoje agora é tudo muito digital, mas antigamente a gente ia para as entrevistas de emprego e a gente fazia as dinâmicas. E nas dinâmicas, o cara sempre perguntava, sempre, qual é o seu defeito? Sempre. Qual o seu defeito? E a gente ficava, meu defeito? Ah, meu defeito tem milhões de defeitos. Mas o que você tem de positivo? Qual o seu defeito e qual a sua qualidade? Aí tu falava, qualidade? Meu Deus, qualidade? Será que eu tenho... Gente, como que você não sabe a sua qualidade? Como que você não sabe o seu defeito? A pessoa ficava pensando milhões de coisas. Gente, eu falava na hora, qual o seu defeito? Gente, eu sou super ansiosa. Qual a sua qualidade? Eu sou super comunicativa. Na hora. Sério, você... Nossa, eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo. Parece, mas não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu falo, eu vou assim, fico com o coração na boca, o negócio fica subindo e descendo aqui, o coração na boca, que eu tenho vergonha. Mas eu vou, cara, eu vou com a cara e a coragem, tem que fazer. Vamos lá, respiro fundo, fecho os olhinhos mentalmente, tá, gente? Porque eu fico com o olho super aberto, mas no olhinho fecho assim, falo, eu tenho que fazer, vamos lá, eu preciso do emprego, vamos embora. E falava do defeito, cara. Eu sou muito ansiosa. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Parece que não, gente, mas eu tô aqui com a mão suando. E olha que nem tá calor. Mas eu sou tão ansiosa que qualquer coisa que eu faço, como eu faço, se eu vou falar em público, se eu vou fazer um curso, gente, eu fico pingando, até eu começar o negócio. Por quê? Porque eu sou ansiosa. O negócio, quando o negócio oficialmente acaba, eu ainda fico nervosa perguntando se o negócio foi bom. Sério? Isso tem a ver com ansiedade, gente. E não é insegurança, gente. Isso não é insegurança. Porque eu sei o que eu estou falando, eu tenho conhecimento das coisas, mas eu fico ansiosa, porque eu fico nervosa ali na hora H para tentar passar tudo aquilo que eu quero passar para vocês, da forma que vocês possam entender. E é a mesma coisa com a empresa. E isso é questão do D7P, gente. Porque eu tenho conhecimento de mim para conversar e eu tenho, vamos dizer assim, propriedade, Débora, sobre o que eu estou falando para vocês pelo conhecimento de vivência de projeto social. E isso tem a ver com vocês. Porque se vocês não se conhecem, como que vocês vão falar, cativar, incentivar o empresário para doar para você? Para quem já foi aí em empresas, para quem já falou com comércio local, cara, não é simplesmente falar eu quero dinheiro, mas é fazer com que a pessoa sinta na pele a importância do projeto social naquela comunidade, para que o empresário sinta a importância do projeto social para o mundo. Isso tem a ver com o método D7P. E isso tem a ver se você vai ou não conseguir captar recurso de uma empresa. Entendeu? Ok, Débora, entendi. Mas, afinal, qual é a pergunta maior, poderosa, que eu vou falar para vocês agora, que vocês têm que levar para vocês aí, muito importante, que é fundamental, realmente, se vocês realmente querem captar recursos da empresa. E como eu disse, olha, eu falei várias perguntinhas aqui, gente, eu falei quase todo o método D7P para vocês aqui. Mas a questão é, como eu falei, eu vou falando, e se vocês conseguiram pegar tudo direitinho, vocês vão ver que eu peguei quase todo o método D7P para vocês. Perguntinha fundamental que vocês têm que ter na ponta da língua. E quando eu digo perguntinha, gente, não é que o empresário vai fazer essa pergunta para vocês, tá, gente? Mas a questão da pergunta é que vocês têm que conscientizar, ter na consciência de vocês, tá? Tem que ser bem consciente de que esta pergunta, essa resposta que vocês vão dar, faz toda a diferença se vocês vão ou não captar dessa empresa. E que pergunta é essa, Débora? Que pergunta é essa? Por que, é sério, por que eu, ONG X, quero a empresa Y para que ela... Vou reformular melhor. Por que eu quero ter a empresa X como uma patrocinadora para fazer o verdadeiro impacto social? Isso é uma pergunta que vocês têm que ter. Uma resposta na ponta da língua. Por que eu quero ter você, empresa, tá? Você, empresa X, como uma patrocinadora do meu projeto?
E aí você vai me perguntar, cara, Débora, eu quero ter porque eu quero dinheiro para me ajudar a fazer o projeto acontecer. Eu sei que você deve estar respondendo isso, porque eu quero dinheiro. Não, gente, não é. Respondo agora essa pergunta aqui para vocês levarem já a respostinha para vocês. Por que eu quero ter a empresa X como patrocinadora tem a ver? Por que a empresa é importante? O que a empresa vai ganhar com isso, tendo parceria comigo? Não é por que eu quero dinheiro, não. É falar para a empresa o quanto ela é fundamental e o quanto ela vai ganhar me patrocinando. E aí vocês vão elaborar essa resposta. Entendeu a ideia? Então, assim, por que eu quero a empresa X? Porque a empresa X, tendo parceria com o meu projeto, vamos dizer, ela também vai estar divulgando e colaborando para mudar a vida de crianças. E a gente vai fazer isso, tá? Claro, de uma forma bem em conjunta, onde a gente vai colocar como você, fulano de tal, na nossa blusa, dizendo que você quer mudar a vida das crianças. Falando que você quer fazer com que o mundo seja melhor e por isso que você está patrocinando o meu projeto social. Fazer com que mais crianças entrem na faculdade, como o nosso fulaninho de tal, que hoje está fazendo o FRJ, Medicina. E se não fosse por você, eu não poderia fazer isso. E quando eu digo isso para vocês, eu estou dizendo que o nosso patrocinador ele vai começar a entender. Caraca! Então, assim, eu vou estar botando crianças na faculdade, igual fulano de tal, e eu vou fazer isso e a minha marca vai estar na camisa dos caras, visibilidade. Então, eu vou estar patrocinando um projeto que está dando resultado. E dando resultado vai fazer diferença para mim também, porque a galera que está comprando do meu produto vai ver que eu patrocino um projeto e vai querer comprar mais ainda para que eu continue ajudando esse projeto. Entendeu a ideia? E essa questão, você vai falar, Débora, mas não tem... Tem, gente. A gente tem que fazer com que o nosso patrocinador veja vantagem em estar trabalhando com a gente. Não é simplesmente, você vai estar ajudando a gente, doando R$50. Vai estar, sim, ajudando. Vai estar ajudando a fazer Joãozinho, Maria e Pedro se formar na faculdade. Vai fazer com que, o senhor me patrocinando, eu vou botar a marca do senhor nas minhas camisas. Eu vou colocar o senhor no meu site sendo nosso patrocinador, como nosso investidor social, como o cara que está fazendo com que o mundo fique melhor através do meu projeto social. E através disso, outras pessoas também vão ver que você faz a diferença. Mas a gente... E aí você vai falar para mim, Débora, mas eu não consigo, eu sou pequenininha. Gente, não seja pequena, seja grande. E quando eu falo para você ser grande, é para você se comportar como grande. Porque no momento que você ficar sempre, eu sou pequena, ninguém me vê, ninguém faz tal, cara, você vai ter comportamento de pequeno. Mas se você se considera grande, eu não estou falando para você pisar nos outros, tá, gente? Eu não estou falando isso. Eu estou falando grande no sentido de me organizar, me estruturar, em saber o que eu tenho que fazer, me profissionalizar. Você já está no mesmo patamar dos caras grandes. E quando eu falo do mesmo patamar dos caras grandes, eu vou começar a criar, eu vou começar a dar visibilidade, credibilidade, veracidade no que eu faço. Porque eu sou profissional. Eu não sou amador igual a todo mundo que fala com eles. Eu posso ser desse tamanhozinho, mas eu sei o que eu faço. Eu posso ser desse tamanhozinho, mas eu sei os meus resultados. Eu posso ser desse tamanhozinho, mas eu tenho pessoas que me apoiam. E eu quero mais uma para fazer meu trabalho melhor. Isso é captação de recursos. Isso é o método D7P. Isso aí agora vai depender de você, se você vai pegar tudo isso aqui e vai aplicar na sua ONG. Entendeu, pessoal? Perguntas? Perguntas? Depois não diz que eu não faço perguntas, hein, gente? Vocês veem a live, vocês ficam aí, mas ninguém me pergunta nada. Depois fica levando aí a dúvida para casa. Mais uma vez, pessoal, gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês na próxima live. E claro, gente, faça pergunta. A gente tem aí nossas redes sociais para vocês fazerem perguntas. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder também, porque tem muita movimentação na minha vida aí, diariamente. Mas eu respondo vocês com todo amor e carinho. E claro, Wills, dá umas olhadinhas no Wills aí, gente, porque os Wills são muitas perguntas que a galera me pergunta. Então, às vezes, eu boto essas... Algumas é porque eu sou muito ruim de criar tema, gente, assim, de tema. Mas são perguntas que as pessoas fazem, então eu só pego a pergunta da pessoa e jogo aí no ar para vocês, porque a pergunta de um, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, já respondo em cima do Wills aí. Então, dá umas olhadinhas no nosso Wills aí, porque também tem a ver com pergunta que a galera faz e eu vou respondendo. Mas, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.